E aí, pessoal, beleza? Sou o professor Marcelo Silva, você já me conhece. E se você não me conhece, prazer, eu sou o professor Marcelo Silva. Mas eu já disse antes, eu já... Mas enfim, sou eu, professor Marcelo Silva. Não ficou legal esse começo. Vamos cortar tudo e começar do zero? Fala aí, pessoal, beleza? Sou o professor Marcelo Silva e você já me conhece. Se você não conhece, prazer em conhecê-lo. Bom, vou falar um pouquinho com vocês sobre a matéria de crase. Pessoal, mas eu já tive aula de crase contigo. Sim, você teve aquela aula lá no Google Classroom, no Google Meet, em que eu dei aula de crase, interagi com alguns alunos, mas infelizmente, as duas aulas que eu gravei pelo Meet, eu tive problemas de conexão. Numa, a conexão aqui estava muito ruim, na última, inclusive, faltou luz. A metade da aula até o final foi meio que um fiasco. Não consegui enxergar nada, estava pelo celular, enfim. Então, vamos fazer uma coisinha bonitinha para deixar aqui registrado? Beleza. O assunto é crase. O PDF que eu vou utilizar aqui, o PowerPoint que eu vou utilizar aqui, está disponível aqui na sala de aula em PDF, para você salvar e poder ler em casa. Entendeu? Então, assim, vou botar junto uma folhinha de exercícios com 20 questões. Acertou as 20, ótimo. Errou. Pergunta o porquê que a gente discute. Fechado? Então, bora para a aula de hoje. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos ver se vai dar tudo certinho. E se deu tudo certinho, você vai me enxergar aqui em cima e vai enxergar a matéria aqui embaixo. Correto? Então, tá aí. Emprego do acento grave indicativo de crase. Antes de mais nada, é importante a gente citar o seguinte, que existem condições para que a crase ocorra. A crase não é algo aleatório nem nunca foi. Então, olha só. Condições para a ocorrência da crase. Na primeira frase está escrito assim, eu me referi a aluna do RM2. Pessoa, o que significa RM2? É um concurso da Marinha, tá? Reserva de Marinha da segunda classe. Esqueci de alterar ali, tinha que ter botado aluno da ESA. Eu me referi à aluna do RM2. Repare, quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Então, tem uma preposição pedida pelo verbo referir e aluna é uma palavra no feminino, que pede um artigo no feminino. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a junção do a preposição mais o artigo, e vai dar esse azão aí. Eu me referi à aluna do RM2. Embaixo está assim. Joana era avessa a badalação. Repare, quem é avesso a alguma coisa. Badalação é feminino, então nesse caso, Joana é avessa a badalação. A preposição mais a artigo, a com crase. Joia? Bom, vamos aqui mais uma. Joana comeu bife à parmegiana. Pessoa, nesse caso, quem é que está pedindo a preposição? Bife? Não. Em alguns casos, como por exemplo locuções adjetivas, adverbiais, conjuntivas e prepositivas de base feminina, isso é importante, não vai ter crase. Aliás, não vai ter crase? Calma aí. Uma dúvida. Nessa frase, bife à parmegiana, você colocaria crase? Olha o que acontece. Nesse caso, independente do que vem antes, a crase é obrigatória sempre, tá? Então, o aluno às vezes fica assim, pessoa, não tem crase porque não tem ninguém que pede preposição. E daí? Coloque assim mesmo. Toda opção adjetiva, adverbial, conjuntiva e prepositiva, a partir do momento que tem uma base feminina, tem que ter crase. Ah lá, Joana comeu bife à parmegiana. Joana viajou às pressas. Joana ficava triste à medida que escurecia. Repare, ninguém tem termo anterior pedindo preposição, mas mesmo assim tem crase, tá? Agora, olha esse caso aqui de baixo, que é um caso um pouquinho mais esdrúxulo, né? Eu me referi a aquela aluna do RM2. Até aqui, nenhum mistério. Quem se refere a alguém, aquela aluna. Até aí morreu Neves.
Mas olha só de baixo. Eu sou avesso a aquele encontro de família. O que acontece aqui nesse caso? Quem é avesso a alguma coisa, aquele é masculino. Pessoa, então deixa eu ver se eu entendi. Nesse caso aqui não vai ter crase, correto? Vai. Tanto em cima quanto embaixo. Porque, na verdade, não é a junção de um a preposição mais um artigo. É a junção do a preposição mais esse aquela aí, ó. Olha o a do aquela. Olha o que vai acontecer. Eu me referi àquela aluna da RM2. E na de baixo, eu sou avesso a aquele encontro. Vai ficar assim. Aquele encontro. Tá? Então, essas são as condições para que a crase ocorra. Professor, acabou a matéria por aí? Não, né? Essas são as condições para que a crase ocorra. A partir de agora, veremos as condições para que a crase não ocorra. Evidentemente que antes disso, vamos praticar um pouquinho, né? Olha a número 1. Assinale a alternativa em que é obrigatório o uso do acento grave indicador da crase. Letra A está assim. Preservar o tripé que combate a infração. Quem combate, combate alguma coisa ou combate alguém. Repare, o verbo combater pede preposição? Isso aí, pede não. Então, nesse caso, não tem crase. Letra B, aumentar a taxa de poupança. Pessoa, quem aumenta, aumenta algo. Nesse caso, o verbo aumentar não pede preposição. Então, não tem crase. Letra C, o mundo conspira a favor desse país. Pessoa, a favor é locução adverbial, não é? Desse modo, tal? Sim. Mas olha só, favor é masculino. Posso botar crase? Não ou nunca? Isso aí, nunca. Agora, olha a letra D. A ideia de que estamos predestinados à exploração deve ser banida. Quem é predestinado a alguma coisa. Exploração é feminino, juntou os dois em crase. Ou seja, a correta é a letra D. D de jeans. Pode ser jeans. Agora vamos ver os casos proibidos. Aqueles que eu tinha prometido antes. Olha só o primeiro caso. Ando a pé a procurar emprego. Por que não tem crase? Guarde. Antes de palavras masculinas, palavras. Nomes não. Nomes tem um bagulho lá que eu vou explicar depois. Mas se for palavra masculina, desencana. Não tem crase. E antes de verbos, sempre pedem na prova da ESA crase. E sempre venham a partir com crase. Partir é verbo. A partir de nunca vai ter crase. Pessoa, mas aqui uma banquinha de frutas que tem aqui na esquina aqui em Belfor Roxo, diz que a partir da data tal, não sei das quantas, e esse a partir tem crase. Bom, pega um Wikipaper, desses aí de farmácia de 85 centavos. É, o mais barato. Não vale a pena gastar muito, não. Vai lá e apaga esse aí, tá? Deixa o doninho lá da loja passar vergonha, não, tá? Apaga lá, tá feio. Falou? Não pode. Aqui, ó. Antiverbos ou de palavras masculinas, tá? Também não pode em sujeitos que não são preposicionados, objetos diretos que também não são preposicionados e após preposição. Pessoal, mas por que após preposição não pode? Porque se tem uma preposição, como é que você vai colocar mais um a preposição mais o artigo? Não tem como. Entendeu? A lógica? Olha a letra, a outra, a terceira. Ela se tornou a aluna mais querida da sala. Gente, se tornou algo, isso aí é predicativo do sujeito. Não tem crase. Pessoal, ali está escrito predicativo do sujeito ou do objeto. Sim, os dois. Eu dei flores a essa linda aluna. Ela e essa são pronomes. E, tirando alguns pronomes, antes dos outros não tem crase. E quais são esses pronomes? Os possessivos. Antes de pronome possessivo, não tem crase. Tá joia? Professor, mas calma aí. Eu falei que antes possessivo não tem crase? Desculpa. Antes de qualquer pronome, menos os possessivos, não tem crase. Possessivo é um caso à parte, tá?
Então, antes de pronome não tem crase, possessivo, a gente dá uma olhada depois. Tem uns bagulho aí pra gente poder ver. Olha a outra. Eu me refiro a senhoras casadas. Repare que esse a está no singular antes de uma palavra no plural. Então, não pode ter crase nesse caso. Pessoal, mas e se eu tivesse as senhoras? Aí sim. Olha lá. As senhoras casadas, a senhora casada, que aí é preposição mais artigo. Porra, aí beleza. Agora esse as senhoras aí não rola, tá? Porque se a crase é a junção de uma preposição mais um artigo, o artigo tem que entrar como? No plural. Sacou o bagulho? Então não pode. Ficamos cara a cara com o inimigo. Expressões formadas por palavras repetidas nunca tem crase, tá? João referia-se a uma de suas alunas. Antes do uma que não seja a exata no relógio, não tem crase. As aulas vão de segunda a sexta. De algo a algo, nunca vai ter crase. Olha lá. Se eu digo, gente, aula de segunda a sexta, a aula vai durar de 10 a 12 horas. O encontro será de quinta a domingo. Nunca vai ter crase. Pessoa, mas sabe aquela banquinha aqui da esquina que bota a partir com crase? Então, eles colocaram lá que o período de funcionamento é de segunda a sábado e botaram crase no ar. Bom, se você quiser corrigir, corrige, tá? Faz um favorzinho para ele. Caso contrário, deixa para lá, deixa o cara ser feliz, tá? Eu concordo que você deveria ir lá corrigir, né? Afinal de contas, não rola, né? Ficar escrevendo errado. É feio. Vai lá e dá uma moral lá pro maluco. Quem sabe tu não ganha uma banana de presente, né? Ó, assim. O médico assistia a paciente no corredor. Pessoal, mas quem assiste não assiste a algo, objeto indireto? Sim, só que no sentido de ver. Na aula anterior que está aqui, ó, de regência, eu fui bem claro. Quem assiste no sentido de ver é transitivo indireto, mas quem assiste no sentido de ajudar, de prestar assistência, é transitivo direto. E se é transitivo direto, não tem crase. Olha lá. O verbo está no sentido transitivo direto. A mesma coisa acontece com o verbo visar. Se eu digo, gente, olha só, eu viso a vizinha daqui da casa. Eu viso a vizinha, ou seja, eu olho. Não tem crase. Agora, se eu dissesse, eu viso a vizinha aqui da casa com crase, é no sentido de almejar, desejar, querer para si. Percebeu? Eu fiz todos os documentos à caneta. Pessoa, a caneta é adjunta adverbial. Deveria ter crase. Mas quando é meio ou modo, não vem não. Tá? Ou seja, meio instrumento sem especificação ambiguidade, não vem crase. Pessoal, e como é que esse tipo de questão cairia na prova? Aí, ó, questão da ESA. O professor se referia, pontinho, alunas expostas, pontinho, vencer qualquer obstáculo do dia, pontinho, dia. Vamos por partes. O que você já sabe? Que esse A singular nunca pode ter crase diante de uma palavra no plural. Sendo assim, eu já eliminei A, B e C. Você também sabe que antes de verbo não pode ter crase. Então, dispostas a vencer. Antes desse verbo não pode ter crase. E dia a dia é uma expressão formada por palavra repetida. Ou seja, só sobrou qual letra? Isso aí, a letra E, de escola. Percebeu? Então, perfeito. Vamos para 3. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi empregado de acordo com a norma culta. Ó, de novo. Depois do acidente, passou a praticar esportes. Não tem crase? Antiverbo. Aquele aluno dedica-se a várias atividades. Esse A, antiplural, está fora. Os convidados chegaram ao local após as 10 horas. Após preposição, está fora. O turista dirigiu-se a essa instituição. Essa é feminino. Ah, não, é pronome. Está fora. Esta é a obra a qual o jornalista se referiu. Essa está certa.
Pessoa, mas por quê? Olha só a frase. Esta é a obra a qual o jornalista se referiu. Quem se refere a alguma coisa. Repare que se refere a alguma coisa e o pronome relativo é o que aí? O qual, a qual, os quais, as quais. Nesse caso, como está? Esta é a obra a qual tem a crase. A junção da preposição que o referiu se pede, mais o a qual. Entendeu? Ou seja, gabarito aí, letra E. É de esquerdo. Pode ser. É de esquerdo. Casos facultativos de crase. Pessoa, caso facultativo de crase é aquele que você pode colocar ou não? Sim, mas com um detalhe. Não pode mudar o sentido. Por que eu estou fazendo isso? Você lembra daquele verbo visar que eu disse para vocês? Então, quando eu digo que eu estou visando a vizinha, se eu estou olhando, não tem crase. Se eu estou desejando, tem crase. Nesse caso, a crase não é facultativa, porque colocando ou não, há uma mudança de sentido. Percebeu? Então é importante que vocês percebam isso. Tá joia? Foi até a esquina. Foi até a esquina com crase. Tanto faz. Após a palavra até, tanto faz. A partir do momento em que, tirando a palavra até, a crase fosse obrigatória. Repare, foi a esquina. A esquina é adjunta adverbial de lugar. Então, beleza. Aí, nesse caso, a crase é facultativa. Olha lá. Agora, olha só de baixo. Eu conheço até a gerente da empresa. Por que nesse caso não é facultativa? Porque quem conhece, conhece alguém. Não pede preposição. Olha lá. Sem crase, pois o verbo conhecer é transitivo direto. E lá de baixo. Vou até a essa empresa caso seja necessário. Gente, essa é pronome. E antes de pronome não tem crase. Ou seja, eu não posso colocar crase facultativa nesse caso. Sacaram? Então tá aí. Outro caso facultativo, dei flores a Maria. Nomes próprios, se não vier especificação ou não for nomes públicos, tanto faz. Gente, eu tentei contar a Fernanda sobre alguma coisa. Tentei contar a Fernanda, ou seja, tentei contar a alguém. Tanto faz. Olha lá. Antes nomes femininos, desde que não especificados, desde que não tenha, não seja nome público. Agora, olha só de baixo. Dei flores a Maria da sala 104. Ah, aqui não tem jeito. Não tem como defender. Aqui o que eu deveria ter aqui em cima, e eu não coloquei, né? Esse idiota que faz essa revisão está cada vez pior, caramba. Olha lá. Dei flores a Maria da sala 104. Então repare que dei flores a Maria, esse Maria está especificado. A crase é obrigatória. Já embaixo, daí os devidos créditos a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é um nome público. Uma ex-ministra, uma ex-presidente. Então, nesse caso, não tem crase. Tá? Então, em cima. Opa! Então, em cima, crase obrigatória porque o nome está especificado. Embaixo, crase proibida quando se trata de pessoas públicas. Joia? Para fechar, possessivos. Dei flores a sua irmã. Quem dá flores a alguém. Então, nesse caso, a crase é facultativa antepossessivos. Minha, tua, sua, nossa, vossa. Não se esqueça de que a crase só é facultativa diante de pronomes femininos, tá? Fica ligado nesse bagulho. Olha lá. Antepronomes possessivos, adjetivos femininos. Não tem caso. Ou tem. Tanto faz. É facultativo. Fique à vontade. Olha só de baixo. Eu conheço a sua irmã. Quem conhece, conhece alguém. Tem crase? Nunca. Olha lá. O verbo conhecer é transitivo direto. Olha a outra.
Dei flores à sua irmã e à minha. Pessoa, essa eu já aprendi. Antes possessiva, a crase é facultativa, certo? Mais ou menos. Olha o primeiro caso. Dei flores à sua irmã. Olha o segundo caso. E a minha. Esse a minha crase é obrigatória. Por quê? Olha o que está escrito lá em cima. Caso facultativo de crase. Antes de pronomes possessivos adjetivos femininos. O que significa pronome possessivo adjetivo? Pessoal da ESA 2, meus alunos, lembram disso? Pessoal da ESA 1 aprenderam isso com o titio Vitor, tá inclusive no livro dele. Pronome possessivo adjetivo é aquele que não aparece sozinho, é aquele que aparece ligado a um substantivo. Vê se não é isso que acontece aqui. Olha lá, dei flores à sua irmã. Olha lá, a sua irmã aparece junto com o substantivo. Então, nesse caso, é crase facultativa. Agora, olha o outro caso. E a minha. Está acompanhando o substantivo? Não. Então, a crase desse caso é obrigatória. Professor, mas a palavra irmã está subentendida. Sim, está subentendida, mas não está escrita. Então, a crase é obrigatória. Tá joia? E aqui embaixo, dê lembranças a seu pai. Seu é masculino. Então, nem pensar em ter crase aqui, correto? Olha 4. Assinar a alternativa que o uso da crase é obrigatório e não facultativo. Vamos ver os casos facultativos. Olha a letra B. Os clientes se dirigiram até aquele atendente. Seria os clientes, né? Enfim. Mas até aquele atendente é crase facultativa. Alberto chegou à minha casa. Facultativo. As homenagens foram feitas a Mariana. Facultativo. Os pacientes andaram até a clínica. Facultativo. Eles foram à casa de seus avós. Obrigatório. Quem vai a algum lugar. A palavra casa é feminino e a palavra casa está especificada. Ou seja, nesse caso, ela é obrigatória. Tá joia? Professor, mas eu não sabia que a palavra casa tinha que usar crase. Nesse caso, sim. Veremos daqui a pouco. Só que mesmo que você não soubesse, percebam, você já eliminou todas as outras. Então, não faria grande diferença. Correto? Então, gabarito aqui nesse caso, letra A. A de amor. Vamos para a próxima? Indique a alternativa que o sinal indicativo de crase é facultativo. Vamos caçar os 3 casos facultativos. Ó, até. Nenhuma. Nomes próprios. Também nenhuma. Possessivo. Opa, aqui na letra C. Eu fiquei grata à minha amiga pelo presente recebido. Ah, grata à minha amiga. Quem é grato a alguém. Ou seja, nesse caso, a crase é facultativa. Repare que o minha está acompanhando o substantivo, ou seja, é um pronome possessivo adjetivo. Então, nesse caso, lá, gabarito letra C. C de casa. Perfeito? Agora vamos aos casos especiais? Olha a primeira frase. Na pelada do fim de semana, fiz um gol a Pelé. Professor, não tem crase. Antes de palavra masculina. Pois é, deixa eu te contar. Você percebeu que antes da palavra Pelé está subentendida a ideia de moda? Na pelada no fim de semana, fiz um gol à moda de Pelé, ao estilo de Pelé, à maneira de Pelé, igual a Pelé. Então, cara, a crase está aí. Repare que sempre que você tiver as expressões moda, estilo, forma e etc., no caso, a crase vai ser obrigatória, mesmo diante de nomes próprios femininos. Então, se eu digo, gente, eu faço poemas a Clarice Lispector, ou seja, a moda de Tasca Crase. Olha lá. Antes de nomes próprios masculinos, com ideia de moda, estilo, maneira, forma. Escrevi várias cartas a Pelé. Nesse caso, está subentendida a ideia de moda? Tipo, escrevi várias cartas à moda Pelé? Tá, não.
Repare que nesse caso aqui específico, você não escreve cartas à moda de Pelé. Até porque Pelé não escreve carta, né? Escreve? Ah, eu nem sei, entendeu? Mas não vejo lógica em você dizer que escreveu cartas à moda de Pelé. Se fosse Drummond, até vai, entendeu? Mas Pelé, não rola. Olha só a outra. Comi bife a cavalo e frango a passarinho. Pessoa, bife a cavalo não tem crase? Bom, se um dia você chegar no restaurante e ver um cavalo preparando um bife delicioso e botando no teu prato, eu deixo você botar crase na expressão bife a cavalo. Se isso não acontecer, não use crase. Não tem como. Ninguém come bife à moda de cavalo, ninguém come frango à moda de passarinho, ninguém anda no barco à moda de vapor. Não existe isso. Mas sim, você come um bife à moda de Oswaldo Aranha. Pessoa, quem é Oswaldo Aranha? Mas existe um bife chamado bife Oswaldo Aranha, entendeu? Não me interessa saber quem é esse prego. Se tiver curioso, pergunta pro tio de história. Não faço a menor ideia. Existe Salta Luiz XV. Pessoa, quem é Luiz XV? Ah, é um maluco lá da França. Existe Gol, a Pelé, músicas, a Chico Buarque. Ou seja, é o estilo, a forma, a maneira. Mas não existe isso aí de bife à moda de cavalo. Notaram? Então, nesse caso, não há ideia de a moda D não tem casa. Ao chegar à casa, eu aviso a vocês. Pessoa, quem chega, chega a algum lugar. Casa é feminino. Tem crase? Não. Se a casa não tiver especificada, não tem crase. E isso funciona com 3 palavrinhas. Casa, terra, distância. Casa, terra e distância. Só vai ter crase se tiver especificada. Tá joia? Aqui, ó. Sem crase. Casa, terra e distância. Não especificados. Agora, olha o caso da de baixo. Ao chegar à casa dos meus pais, eu aviso. Aqui nesse caso, tem que ter a crase. E cadê a crase dessa porcaria aqui? Calma aí. Calma aí que esse corretor que fez essa merda tá só derrota hoje. Aqui, ó. Tá. Mas enfim, vocês entenderam. Tem uma crase nesse A, porque essa crase está especificada. Assim como acontece com a palavra terra. Se eu digo os marinheiros voltaram à terra, não tem crase. Os astronautas voltaram à Terra. T maiúsculo. Tem crase. Não é qualquer terra, é uma terra especificada. Planeta Terra. Os marinheiros voltaram à terra dos seus pais. Tem crase. Estou especificando que terra é essa. Eu faço curso à distância. Não tem crase. Eu faço curso à distância de 1 metro da minha casa. Tem crase. Estou especificando. Sacaram o bagulho? Então tá aí. Calma aí. Como é que deu um ruim aqui? Ah, João chegou a uma hora qualquer. João chegou a uma hora. Pessoa, pra mim é a mesma porcaria. Não. Na primeira, ele chegou a uma hora cravada no relógio. Tem crase. Na segunda, João chegou a uma hora qualquer. Não tem crase. Porque não dá ideia de hora no relógio. Se eu digo pra vocês, pessoal, vamos marcar daqui a uma hora? Não é uma hora cravada no relógio, tipo, ponteiro no 12 e ponteiro no 1. É isso que eu quero dizer com hora exata. Entendeu? João marcou a reunião para a uma hora. Também não tem crase, porque... Pessoal, mas é a hora exata no relógio. Mas olha a preposição para. Não pode ter crase. Seus sentimentos variam de raiva a saudade. Lembra que eu falei lá no início? De a não tem crase. Mas se tiver da ou do, tem crase. Seus sentimentos variam da raiva à saudade. O funcionamento vai do domingo à sexta. Tem que ter crase. Percebeu? Pessoa, e de quinta a segunda? Não. De quarta a sexta? Não. De sexta a domingo? Não. Da sexta a segunda? Tem. Da
Ah, viu? Olha lá. Quando vem artigo junto com o D, tem. Ah, professor, mas da primeira eu entendi. Da raiva à saudade. Mas é para a segunda. De uma raiva à saudade. Uma é artigo. É artigo indefinido, esqueceu? Quando eu digo que eu sinto uma raiva por dentro, não é o contrário de duas. Uma raiva indefinida, ou seja, que não dá para definir. Sacou o bagulho? Isso aí. Para quem é da turma do Vitor Mota, imagina que ele falou algum jargão, um jargão aqui, tipo, pegou a visão, tá ligado, enfim, qualquer coisa. Porque eu não sei as frases dele, entendeu? Mas a minha é, e aí, tá entendendo? Meus alunos ouvem muito isso. Professor, isso aí de lugar é legal. Eu conheço. Quer ver? Olha a musiquinha que eu conheço. Quando vou A e volto da, coloco crase no A. Quando vou A e volto D, colocar a crase pra quê? Eu já decorei essa musiquinha. Funciona? Pior que funciona. Quem vai à Espanha, volta da Espanha. Tem crase. Quem vai a Paris, volta de Paris. Não tem crase. Quem vai à Bahia, volta da Bahia. Tem crase. Quem vai a Salvador, volta de Salvador. Não tem crase. Pessoa, eu ouvi uma coisa que eu queria saber se é verdade. É verdade que aí em Portugal eles não usam crase para nada? Sim, é verdade. Sabe por quê? Pode pegar um site português aí qualquer e você vê lá assim: o ator tal esteve em Espanha semana passada divulgando seu novo filme. Eles não utilizam artigo com o nome de lugares. A gente utiliza. A Espanha, a França, a Bahia, o Rio de Janeiro. Lá não, eles não usam. Então, se um português chegar para o outro e falar assim, olha, pois, passarei minhas férias em Rio de Janeiro, em Brasil, tá? Pessoal, mas eu não pretendo fazer prova para Portugal, eu quero fazer a prova da ESA aqui no Brasil. Ah, aqui no Brasil aceita normalmente. Mas por que eu fiz esse parâmetro? Porque em algum momento você pode achar na internet que essa crase não existe, tá? Vai ver o domínio do site. .pt, acho que é ISC, que é a faculdade lá de Coimbra, entendeu? Então, só para você dizer, realmente isso existe, mas não aqui no Brasil, tá? Mas uma coisa é comum, tanto lá em Portugal quanto aqui. Qualquer que seja o lugar, está especificado? No caso, quem vai a Curitiba volta de Curitiba, mas a partir do momento que é a Curitiba dos meus avós, tem casa. Quem vai a Paris volta de Paris, mas a partir do momento que é a Paris dos poetas, tem casa. Quem vai à Itália volta da Itália. Então, independente de estar especificado ou não, sempre vai ter casa. Olha lá. Tá joia? Bom, vamos fazer mais uma questãozinha para ver se está tudo certinho? Olha aí, a 6. Assinar é a única alternativa correta quanto ao emprego da casa. Iremos a Madrid. Quem vai a Madrid volta da Madrid. Não faz muito sentido. Para ficar 3 dias, mas não iríamos a Porto Alegre. Quem vai a Porto Alegre volta da Porto Alegre? Não, né? Volta de Porto Alegre. Então, sem crase. Letra A está errada. Letra C. Ele sairia às 13 horas. Perfeito. Mas só pegaria o trem daqui a 1 hora. Ih, não é hora no relógio, não. Está errado. Esta religião é semelhante à dos hindus. É semelhante à religião dos hindus. Então tem crase. Repare que a palavra religião está subentendida. A rua em que moro é paralela à rua do mercado. Também está subentendida. Ou seja, letra B. A carreira a qual aspiro. Quem aspira, aspira a alguma coisa a qual a crase está aí. Perfeito? Então, beleza. Gabarito letra B. B de beleza. Casos especiais. Não me refiro a essa cena, e sim a que vi ontem. Pessoa, esse aí tem crase por quê? Antes do quê? Eu nunca vi crase antes do quê? Então, deixa eu te contar um segredinho. Você está vendo a crase antes do quê? É porque tem duas situações aí que podem ser comentadas. Primeiro, você pode pensar que aí tem uma palavra subentendida. Olha lá.
não me refiro a essa cena, e sim à cena que vi ontem. Perfeito? Tem uma palavra subentendida. Ou seja, tem crase. E a segunda coisa é você lembrar que esse a aí é um pronome demonstrativo. Aquele, aquela e aquilo. Esqueceu? Volta lá na minha aula presencial, que eu dei em março, ESA 2. Volta lá nas aulas do tio Vitor, de pronomes. E você vai ver o seguinte, uma frase como: gente, isso era o que eu queria. Esse o é pronome demonstrativo. Isso era aquilo que eu queria. Gente, olha só. Tenho muitas alunas, mas protejo as que me procuram. Protejo aquelas que me procuram. Então, esse azinho aí ele é um pronome demonstrativo. Juntou a preposição do refiro mais o pronome demonstrativo, o que acontece? Crase. Olha lá. É uma palavra omitida, a cena aqui. Ou a regra do pronome demonstrativo. Tanto faz. Mas cuidado! Isso só acontece quando a preposição é pedida por um termo anterior. Olha só o caso da segunda frase. Não vi essa aluna, só a que eu te apresentei. Por que não tem crase? Só vi a aluna. Olha lá. Como é que vai ter crase? Não tem como, não rola. Declare guerra a guerra de egos nas empresas. Guerra a guerra. Por acaso isso aqui é uma expressão idiomática formada por palavras repetidas? Não, não é. Então, nesse caso, não tem crase. Olha lá. Declare guerra a guerra. Quem declara alguma coisa a alguém, objeto indireto. Tá? E na segunda, devida à vida de uma pessoa. Também não tem crase. Tá joia? Olha lá. Não é uma expressão fechada, então tem crase. Todas as noites são iguais. O todas pede preposição? Não. Então por que vai ter crase aí? Locuções de base feminina. À medida que chovia, a rua alagava. Já falamos sobre isso. À noite, ela sonhava acordada com o futuro. Já falamos sobre isso. Mas atenção, eu fiz vários desenhos à caneta. A caneta é adjunta adverbial de meio ao instrumento. Já falamos sobre isso, não tem crase. Mas aí, a bendita prova da SpaceX mandou a seguinte frase. É muito ruim desenhar à mão. E tascou uma porcaria de uma casa nesse à mão. O que a não fez? Pessoa, quem desenha, desenha algo. Não tem crase. Mas é instrumento. Então, o senhor falou que instrumento não tem crase. Mas o que acontece? Quando esse instrumento impede uma falha de ambiguidade, tem que ter crase. E o que seria isso? Olha só essa frase. Não sei desenhar à mão. O que significa isso? Não sei desenhar o objeto mão. Então você bota a mão aqui, ó, você não sabe desenhar à mão. Não se desenhar à mão, com crase, ou seja, não sei fazer desenho com a mão. Nesse caso tem que ter crase. Mas a crase não é obrigatória, não é solicitada por ninguém. É apenas para desfazer uma ambiguidade, tá? Isso acontece muito, por exemplo, como o caso de cima. Olha lá. Eu fiz vários desenhos à caneta. Não tenho o que discutir. Mas se eu digo, nunca desenhei a caneta, quais são os sentidos que você pode ter? Nunca desenhei o objeto caneta ou nunca desenhei com uma caneta. Percebeu? Então, nesse caso, olha lá. A crase evita uma ambiguidade. Perfeito? E por último, para a gente fechar com chave de ouro, os pronomes demonstrativos. Olha essa frase. Não vou àquela fazenda, não vou àquele rochedo, não me referia àquilo. Repare que aquela, tudo bem, é feminino, você até entende. Mas aí o aluno diz assim, pessoa, como que esse aquele vai ter crase? Aquele é palavra masculina. Sim, mas é a preposição a, mas a primeira letra da palavra aquele. Juntei os dois, pupt, aí a crase aparecendo.
Macete. Não vou a esta fazenda. Pode substituir? Tem casa. Olha lá. Aquela, a esta. Com casa. Aquele é a mesma coisa. Não vou àquele rochedo. Não vou a este rochedo. Aquele, a este. Tem casa. Não me referia àquilo. Não me referia a isto. É. Vocês entenderam? Erro de digitação aí. Aquilo, a isto. Com casa. Agora, olha de baixo. Não conhecia aquela fazenda. Não conhecia esta fazenda. Quem conhece, conhece alguma coisa. Tem caso nesse caso? Não, né? Então, olha. Não, não tem caso, porque quem conhece, conhece alguma coisa. Então não tem preposição. Ah! Olha só o PowerPoint tentando me sacanear. Repare, eu peguei um xizinho vermelho e cortei a casa do aquela, a preposição do a aquela e a preposição do a esta. Viu? Ou seja, não tem crase, tá? Vamos fazer um teste. Essa questão caiu na prova da EAGS. Não fui àquele jantar porque encontraria algumas desagradáveis pessoas. Quem vai a algum lugar, não fui a aquele jantar. Só pode ser letra A ou C. Pedi, então, desculpas à senhora. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Pedi, então, desculpas à senhora. Tem crase. Acho que eu já matei a letra C. Pois não vou a reuniões. Singular antes plural, não tem crase. Não me sinto à vontade. Esse a, crase... locução adverbial, é feminino. Acabaria me chateando com cenas iguais às cenas que vi, ou iguais àquelas que vi. Tanto faz. Interprete como quiser, mas o importante é você saber que nesse caso tem uma crase. Letra C. C de casa. Vamos mais uma? Todas as vezes. Bom, todas não pede preposição. Todas as vezes que o poeta ficava cara a cara, expressão, despejava sobre o papel as. Despejava algo, não tem preposição, sobre as mais belas palavras, mas estas não correspondiam à sua verdade. Pessoa, agora pegou, porque olha só. Não correspondiam à sua verdade. Corresponde a algo. E sua é possessivo. Pode ter ou não. Sim, pode ter ou não. E pessoa ferrou. Letra A e C são iguais. Não são, não. Olha que a última frase, última lacuna, é que vai decidir. Nessa última lacuna, tem ou não crase? Vamos fazer um teste? Ó, todas as vezes que o poeta ficava carregado com suas emoções, ele esperava os papéis mais belas palavras, nas por isso verdade, e sim a verdade que gostaria de ter. Ou, como preferir, e sim aquela que gostaria de ter. Ou seja, nesse caso aqui, tem crase. Letra C. C de casa. Perfeito? Bom, intervalo rápido, na verdade, para vocês vai ser o intervalo, né? Vai tomar uma água, para ir no banheiro, para escovar o dente, para dar uns beijinhos no teu crush, enfim, para fazer qualquer coisa. Eu vou finalizar esse vídeo e já volto com o vídeo de exercícios para vocês. Tá joia, pessoal? Então, calma aí, deixa eu parar aqui. Não saiam daí, vejam outro vídeo porque vai estar perfeito para vocês. Valeu? Já volto.